Fala aí, galera! Nessa aula você vai importar aquele cadastro de CEP que a gente aprendeu a fazer em aulas anteriores a colocar nesse nosso cadastro aqui. Então você vai ver que é de uma maneira bem simples que você vai colocar para dentro do teu sistema, na parte de cadastrar os clientes, a parte do CEP. Então nós vamos simplesmente digitar o CEP ou o endereço, ele já vai buscar a informação completa para nós. Então clica aí no curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito e também comenta aqui embaixo. Isso me ajuda bastante no conteúdo do canal. Então, seguindo a aula que a gente fez passada do CEP, nós vamos fazer o cadastro e quando digitar o CEP ele já vai trazer todas as informações do endereço e o código do município. Então, para isso aí a gente vai abrir aquela aula de lá, copiar e colar os componentes e fazer aqui. Eu estou agora aqui com a aula de CEP aberta. Nós vamos executar para se lembrar como que ela funciona. Então, basicamente a gente digita o CEP ou os campos de estado, cidade e rua para nos trazer o endereço do CEP. Então aqui a gente tem algumas curiosidades que a gente precisa tratar para ver como fica melhor para o usuário, porque às vezes ele tem o número do CEP e às vezes ele não tem, ele só tem o nome da rua, né, a cidade e o estado, ele não sabe qual é o número do CEP. Então isso aqui é em grandes quantidades de vezes que ele não sabe o CEP, mas sabe o estado, a cidade e a rua. Então para a gente resolver isso aqui, a gente vai verificar como é que funciona isso aqui. Se ele digitar, vamos começar pelo que ele traz mais opções. Quando a gente digita aqui o estado, a cidade, a rua, eu vou colocar aqui um exemplo de uma rua aqui que tem vários CEPs. Por que uma única rua pode ter vários CEPs? Porque é uma rua muito grande, ela passa talvez por vários bairros e cada bairro e cada lugar ali e cada desvio ela é o mesmo nome da rua, mas não é o mesmo CEP. Então, a gente vai ver isso bem aqui nesse exemplo aqui que mostra bem pra gente que é do estado de São Paulo, que é a Praça da Sé. Se você não se lembra dessa aula, volta lá e olha aqui como que a gente montou esse passo a passo de procura de CEP. Então aqui no estado eu coloquei São Paulo, cidade de São Paulo e rua Praça da Sé. Quando eu clico aqui no botão, ele vai me trazer vários CEPs. E por que ele faz isso? Ó, porque é um lugar que ele passa por vários pontos. Perceba que é tudo o restante igual. Ó, até o código aqui, BGE, que é a mesma cidade. Então, o que acontece? Para a gente ter essas informações aqui sobre essa rua aqui, a gente precisa informar a cidade e o estado. Então, a rua, cidade e estado. Então, ele nos trouxe vários CEPs. Agora, se eu colocar somente aqui, ó, vou dar um Ctrl C. E vou colocar apenas o CEP. O que ele vai trazer? Vou clicar aqui no botão. E ele me trouxe somente o CEP dessa localização aqui que eu coloquei. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer lá no software. A gente tem que fazer o mesmo. Então, a gente tem que considerar, deixa eu ver aqui, ó, vou colocar somente o número do código, ele também traz. Vou colocar aqui 100. Ó, deu um erro, que foi um CEP que não foi encontrado. Então aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue por aqui assim, também não. Ele não foi encontrado. Certo? Então a gente tem que tratar quando não for encontrado para não aparecer esse erro aqui. Apareceu uma mensagem mais bonita, que o CEP não foi encontrado. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso lá para o software. Então agora a gente tem que considerar que a gente tem a busca do CEP. A gente primeiro vai fazer pela busca do CEP. Se ele não encontrar, o que vai acontecer? A gente vai colocar apenas lá para o nosso com identificador. Então aqui, ó, certo? Trouxe aqui os dados. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai chegar aqui no software, aqui a gente fecha. Eu vou colocar aqui, ó, esse código aqui para a gente digitar depois, tá? Para a gente fazer a procura ali da Praça da Sé. Então, muito importante agora, nesse momento, a gente só fazer a cópia para lá. Então, uma vez que a gente já aprendeu a desenvolver essa parte, eu vou clicar aqui nesses componentes, ó,
selecionei um, Shift no outro, Shift no outro, Shift. Segurando o Shift eu vou clicando nos outros que eu quero copiar. Até aqui, essa minha memória temporária. Vou dar um Ctrl C. E vou colocar aqui, Ctrl V. Então ele trouxe para cá, olha só, a busca do nosso CEP. Eu vou deixar aqui do lado, certo? E o que que a gente vai fazer? Apenas a gente vai repetir aquilo que a gente fez nessa aula. Então, quando que eu vou repetir? Em primeiro lugar aqui, eu vou colocar aqui um Speed Button, clico aqui e clico aqui, para a gente fazer a busca do nosso CEP. A gente tem a propriedade flat aqui dele, que a gente vai deixar true, para ficar melhor. E qual a outra? A glyph, ó, que a gente vai colocar o quê? O nosso ícone de busca. Para quê? Para que o usuário ele identifique, vou copiar aqui meu caminho aqui da busca, o usuário ele vai identificar que é para clicar no botão de buscar. Claro que a gente sempre faz o treinamento do software, a gente explica como que funciona as funções, o cadastro, a procura. Então aqui ele trouxe, ó, vou aumentar um pouquinho aqui o botão. Olha só. Aumentamos aqui. Então está aqui, ó, um botão de procura. Se você acha que ele não está com cara de botão, aí pode até a gente chamar mais a atenção dele, clicando aqui, ó, nessa parte do flat, a gente vai colocar falso. E aí fica assim, mas aí você vai ter que tratar a imagem também. Mas vamos deixar assim que ele vai ficar melhor. Então tá aqui, nosso botão de busca, vai fazer a procura do nosso, até a gente pode aumentar um pouquinho aqui, ó, para deixar um destaque legal. Então quando ele clicar aqui, ele vai procurar o CEP que está aqui. Então, a gente já tem que começar aqui, ó, com o name dele. Eu selecionei meu edit, dou Ctrl C aqui, dou dois cliques aqui no meu botão e eu pergunto if Ctrl V.text, diferente de vazio, então begin end. O que eu estou fazendo aqui? Se esse meu edit está diferente de vazio, eu vou fazer a parte da procura. Então eu trato, porque assim, se tiver vazio e ele clicar no botão, nada vai acontecer. Ele precisa preencher o CEP. E aqui dentro desse botão vai ser o botão que a gente fez lá no na nossa aula de CEP. Olha só. A gente só vai copiar e colar. Ctrl C. E a gente vem aqui e dá Ctrl V. Vamos organizar isso aqui. Ficar melhor agora. Isso. Então aqui, ó, o Edit 1 nosso lá, vamos voltar lá para nossa aula lá do CEP daquele dia. A gente volta aqui e o Edit 1 está aqui. Ele está, ó, esse é o Edit 1, a gente consegue ver pelo nome. Edit 2, Edit 3, Edit 4. Então ele está em sequência e a gente sabe que esse é de CEP, estado, cidade e rua. Muito bem. Então a gente sabe que aqui, o que vai? Edit CEP, ó, ponto text. Perfeito, já está ok. Então, aqui a gente já pode fazer o seguinte, ó. O Edit 2 lá, quem é o Edit 2? Vamos voltar aqui, ó. Edit 2 estado, cidade e rua. A gente pode colocar Edit estado, cidade, rua. Perceba que agora a gente está dando nome aos componentes aqui, ó. Edit endereço, ele tá endereço. Agora a gente está dando nome aos componentes. Então, uma outra coisa que a gente tem que alterar, aqui ó, REST client, a gente vai trocar, vou colocar CEP, que é uma busca de CEP. A gente só vai trocar o número do componente por CEP. Por que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente já começa a trabalhar de maneira profissional. Agora a gente já tem que colocar aqui no name o nome do componente, para que ele está aqui, para que quando eu clicar ou quando eu passar esse projeto para outra pessoa, ou quando você abrir o meu projeto, você vai ver que ele está o CEP lá organizado. Então, venho aqui. Este REST responser, deixa eu ver aqui, ó. Não vai ser necessário dataset responser. Vai ser porque ele faz a ligação entre, vou colocar aqui, ó, CEP. Aí eu vou colocar aqui memory table CEP. Perfeito. Olha aí que legal.
Já ficou dando vida. Ó. Sponsor, ó, agora ele já está fazendo as ligações pelos nomes que a gente alterou. Então a gente não precisa fazer a alteração tudo de novo. Então ele já está pronto para a gente executar, já para a gente usar ele. Certo? Perfeito. Então agora ele já fez as ligações aqui que a gente precisava com os nomes corretos. Então ao clicar aqui no botão de buscar aqui a gente vai ter que dar um nome para esse botão também. Name btn buscar CEP. Então, ao clicar nesse botão, se tiver preenchido o CEP, o que vai acontecer? A gente vai colocar os dados aqui para endereço, bairro, estado. Então, a gente vai conseguir preencher o código do município também, certo? Mas se não estiver preenchido aqui, aí tem que estar preenchido o quê? O endereço, estado e a cidade. Então, aqui a gente vai ter que tratar essa parte aqui, ó. Então, a gente vai colocar essa parte de parênteses. Então eu faço assim, ó. Se edit CEP context for diferente de vazio, ou quem mais é diferente de vazio que a gente precisa? Vamos colocar aqui estado, edit estado. Ou aí aqui, olha só. Se isso aqui for diferente de vazio, ou eu vou colocar mais um parênteses aqui, porque é uma condição fechada essa aqui, ó. Ele vai considerar essa parte aqui ou essa parte toda que eu for colocar aqui. Então, ou essa tem que estar preenchida, ou todo esse outro conjunto que eu colocar aqui tem que estar preenchido, certo? Então, ele vai trabalhar por conjuntos. Então, aqui, ou, que? Esse conjunto é o estado, cidade, ou endereço. Então, perceba aqui, ó, que o CEP. Então, perceba aqui, o CEP. Esse é o conjunto. Se o CEP for diferente de vazio, ele vai fazer isso aqui. Ou essa parte aqui, esse aqui tem que ser end, ó, porque eles têm todos que estar preenchidos. Essa parte do conjunto aqui, porque senão ele não vai encontrar. Então aqui, ó, se o CEP for diferente de vazio, porque tem CEP lá, então ele vai procurar pelo CEP. Ou o estado e cidade e endereço for diferente de vazio, nesse conjunto, por isso que a gente coloca o parênteses, a gente vai separando por conjuntos, ó. Então tem ali cada edit e cada conjunto. Se tiver o CEP ou o endereço aqui de cidade e estado preenchido, aí a gente vem para cá para ele procurar, certo? Então, se clicar no botão e nada acontecer, a gente vai colocar aqui else begin end. A gente vai colocar um show message. Deixa eu ver aqui esse outro aqui, ó. Você pode copiar o message, mas eu vou colocar um show message aqui mesmo, pode ser, não tem problema. Deixa eu aqui, ó. Show message. A gente vai trocar esse show message pelo message dialog. Então, o que é melhor, mais bonito até, mais organizado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever dados não preenchidos e vai lembrar ele. Ó, ponto de exclamação. Deve estar preenchido o CEP ou estado mais, vamos ver aqui, estado mais cidade mais endereço. Que aí a gente explica quando a gente faz o treinamento que tem que estar o CEP preenchido ou o estado com a cidade e endereço. Aqui um pontinho normal. Muito bem, com isso aqui será que já vai funcionar? A gente pode já testar. Agora a gente também tem que cuidar aquele caso quando aparece mais de uma informação, porque ele vai trazer o que? A primeira informação. A gente vai testar isso aqui junto, vamos ver se vai estar funcionando para depois tratar isso. É um passo de cada vez. A gente vem aqui em clientes, a gente vai clicar num novo aqui, Márcio CEP, para a gente saber que é do CEP. Então, MCEP. Vamos colocar aqui.
Então aqui a gente pode colocar o quê? Aquele CEP que a gente estava usando. Eu salvei ele aqui, porque eu não gravo muito bem CEP. Ou seja, não salvei não. Vamos procurar de novo. Ó. Vamos clicar aqui no F9. Ó, vou dar F9 aqui. E a gente vai colocar o endereço de novo. Que a gente procura certinho. Então a gente coloca aqui SP de estado, cidade São Paulo. A gente vem em rua aqui e coloca Praça da Sé. E clica aqui no botão. Então ele me trouxe os endereços todos. Eu vou copiar esse aqui, ó. Ctrl C. Aí eu volto aqui no meu software, aqui, Ctrl V. Tá? Vamos colocar só o número do CEP. O que acontece? Eu vou clicar aqui no buscar, vamos ver se ele vai trazer. Ó, não trouxe. Por que ele não trouxe? Aí a gente entra aqui na condição para ver o que está acontecendo. Vou clicar aqui no F5, clico aqui no botão, ó, F8, e aqui ele está executando e execute. Ele executou, não deu erro, mas não trouxe nada. Por quê? Porque ele trouxe a informação aqui para o meu memory table da tabela. Então aqui nesse memory table, o que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte, a gente vai copiar o nome dele, Ctrl C, e a gente dá 2 cliques aqui. Depois que ele executou, o que eu vou trazer aqui de informação? Ó, eu não tenho nada aqui de informação. Então, vamos dar 2 cliques nele, clico no botão direito do nome, Add All Fields. Então, o que eu fiz? Cliquei aqui e trouxe todos os campos que a gente tem ali, que ele me retorna. Então, fecho aqui, vou dar um F12. Agora eu já consigo dar um Ctrl espaço e encontrar. Então, aqui o CEP, se eu já coloquei, eu não preciso, mas se não coloquei, preciso colocar. Então, vou colocar aqui, ó, vou dar uma condição para ele aqui. Se foi colocado, ou seja, o sistema tem que interpretar. Se foi colocado estado, cidade e endereço, quer dizer que não foi colocado o CEP porque a pessoa não sabe o CEP. Então, if, eu coloco aqui, ó, CEP igual, aspas simples. Se ele for vazio, então ele vai ter que receber o CEP que foi encontrado. 2 pontos igual. Então, aqui, CEP ponto as string, do tipo string. Perfeito? Então aqui, ó. E os outros? Agora, se os outros foram encontrados, não tem problema. Se ele foi encontrado os outros, eu posso substituir, não tem problema nenhum. Certo? Então aqui o CEP a gente só tem que cuidar se ele não vai trazer aquela parte daquela parte ali já com o tracinho, que é somente números. Aí depois a gente vai tratar isso corretamente. Aí. Então a gente vai pegar aqui, ó, olha só que legal, a gente já pode fazer isso aqui de uma maneira bem prática. A gente só pega aqui e escreve edit estado.text, 2 pontos igual. Eu vou colocar para ele receber, mesmo que eu já coloquei lá, ele vai substituir aqui, ó, as string. Olha aí, ó, pelo, deve estar como F, aí, o F. Então agora eu só copio para os outros também. Venho aqui, o estado, cidade. Vamos ver como está aqui o nome. É município, deve ser. Ou localidade. Deve ser localidade. Vamos ver aqui no nosso... localidade. Vamos vir aqui para cá. Então, endereço, estado. Endereço. Colocamos aqui, ó. Não é endereço. É logradouro. Logradouro. Muito bem, com isso aqui a gente já preencheu. Tem mais informações que a gente pode preencher? O CEP já foi logradouro. Ó, complemento. Complemento eu não gosto de colocar o que vem aqui, porque isso aqui é muito bom para quem... Não para quem dá um endereço. Porque o endereço eles colocam outra localização. Isso aqui é mais para o CEP mesmo. Então aqui, ó, bairro. Bairro a gente coloca também aqui, porque a gente tem a informação dele. Bairro. Bairro. Muito bem. O que mais que a gente vai fazer? Tem bairro. Já colocamos localidade, UF e IBGE. Falta o código do município. Muito importante para a emissão da nota fiscal. Código do município. A gente vem aqui e coloca, ó, código. Deixa eu ver como é que tá. É IBGE o nome aqui. IBGE. Perfeito. E agora aqui a gente vai fazer aquela parte ali, ó, de
organizar o código para que fique melhor, mais bem apresentado. Podemos organizar até lá, desde que fique bem organizado. Tá? Legal de ver. Perfeito, com isso aqui eu já consigo trazer as informações. Será que eu consigo mesmo? Vamos ver aqui, ó. A gente vai testar, ver essa parte de CEP, ver a parte de erros. A gente volta aqui em clientes, vou clicar em mais, vou escrever Márcio CEP, MCEP, e aqui eu vou colocar lá o CEP que a gente está procurando. Vamos ver aqui, ó. Vou copiar qualquer um aqui. Vamos pegar esse aqui do 900. Então a gente vem aqui, coloca o 900, vamos procurar. O que que acontece? Olha aí que legal. Já nos trouxe os dados. Trouxe já os dados certos? Não sei, aparentemente não. Mas vamos ver aqui se sim ou não, né? Olha só. A gente pega aqui, tá, o CEP a gente colocou e logrador, Praça da Sé. Vamos conferir. Praça da Sé 108. Olha só, ele trouxe Praça da Sé 108. Por que ele trouxe esse aqui do meio? Entendeu? Quem disse que é esse do meio? Bairro. Sé. Não precisa o bairro, né? É só o estado. É o estado. É a rua, cidade e estado. São Paulo. Aqui eu já sempre oriento a deixar sem acento por causa da nota fiscal eletrônica. Vamos ver o que mais precisa aqui. Estado, cidade e a rua. Vou colocar aqui, ó. Praça da Sé. Vamos ver se ele busca assim. Então, se eu coloquei endereço, a cidade e o estado. Vamos clicar em buscar, vamos ver se ele busca. Perfeito. Trouxe certinho aqui o que, que a gente precisa. Praça da Sé, São Paulo, Sé. Muito bem. Então aqui, ó, uma coisa que a gente vai ter que fazer é aquela questão lá do tirar os assentos, né? A gente pode colocar já para cá, para ele tirar os nossos assentos para que venha sem. Então ele já trouxe o nosso CEP, isso aqui ele está fazendo bem, ó. O que não pode é essa parte aqui vir e os assentos. E quando for mais de um? Então nós temos três problemas que nós temos que anotar. Então isso é muito importante, essa parte do testar o software. Depois que você testou o software, aí sim você pode liberar ele para o cliente ou pode seguir o desenvolvimento. Então você desenvolve e tem a parte agora que é desses testes. Então, assim, ó, primeiro problema, vamos colocar aqui, ó, problemas. O que é o nosso problema? Número 1, quando tem mais de 1. Então eu digito lá o meu, olha só. Então eu digito o meu CEP, que nem eu coloquei, eu digitei o número aqui do CEP, ele me trouxe aqui o 108. Tá certo, porque eu coloquei 900. 900 está certo, é o 108. Mas quando eu digitei agora, nesse momento aqui, pelo bairro, pelo endereço, o estado e a cidade, ele me disse que foi esse aqui que ele encontrou, o primeiro, ó, 010010000. Vamos ver aqui, ó. Ele encontrou esse aqui, ó, o primeiro, 010010000. Ele encontrou esse daqui. Se ele encontrou esse daqui, o que, que vai acontecer? Ele encontrou esse daqui, então isso quer dizer que ele pegou o primeiro registro. Mas quem disse que é o primeiro registro que eu quero? E aí pode dar a confusão de trazer um CEP errado. Talvez seria o segundo, ou terceiro, quarto, quinto. A gente tem 5 CEPs aqui, dessa mesma localidade aqui. Então, o que, que vai acontecer? Então, a gente vai ter que pegar e colocar um botãozinho para ir avançando, informando que tem mais CEPs relacionados, para clicar no botão ao lado. Então, a gente tem que informar isso aqui. Então, quando a gente colocou 900, ele trouxe exato. Aquele lá está funcionando bem. O que a gente tem que trocar, então, é quando tem mais de um registro. Então, vamos colocar aqui os problemas. Ó. Quando tem mais de um registro, o local. 2. Assentos. Vamos arrumar aqui. Acentos e caracteres. 3. O que é o 3? O 3 a gente vai ver aqui certinho, mas o 3 a princípio tá. Ó, esses caracteres, os acentos.
aqui. Eu acho que isso aqui, o outro a gente já resolveu. Vamos ver aqui, ó. Vamos fechar aqui. Sim. Então tá. Então aqui a gente tem que colocar. Uma coisa que a gente já pode tirar são quem? Os acentos. E aqui a gente já tem essa função que a gente já fez, né? Ó. Remove acentos. Então a gente já pode usar para lá agora isso. Eu já começa a ficar mais prático. Porque você já sabe o que está fazendo. Agora é só copiar e colar. Então aqui, coloco aqui, para ele não me trazer aqui. Então é só para o estado. Estado não precisa, né? Deixa eu ver aqui. Estado não precisa, porque não tem acento mesmo. É só para cidade, endereço e bairro. Então a gente vem aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Então a gente colocou. Outra questão aqui que ele traz para nós no CEP é a parte daquele caractere. Como é que a gente tira aquele caractere? Nós conseguimos trocar por essa função aqui, o string replace. O que a gente faz? Vai copiar ela, ó, tirar ela daqui, coloca aqui. Recortar, já vou explicar ela para você. Cortar aqui e aqui. Então, olha só. Esse aqui é o meu texto, ou seja, o CEP que ele está trazendo. Então tá aqui o CEP que ele está trazendo e eu quero trocar A por B. Então aqui, ó, a função aqui, string replace, ele vai me retornar o quê? O conteúdo aqui do CEP, mas ele vai trocar o A, que seria o quê? O tracinho pelo B, e o B a gente deixa vazio. Simples assim, que a gente vai tirar todos os traços, se tiver, né, e ignorar os casos. Então, a gente pode deixar assim, que já vai funcionar bem. Então, eu acredito que o acento e essa parte aqui a gente já corrigiu. A gente vai testar ainda. Então, a gente tem a questão do botão, que a gente já pode fazer isso agora. Só que aqui a gente já vai colocar aqui, ó, código do município. Então ficou grande aqui. A gente pode diminuir aqui um pouquinho, porque código do município não vai atingir todo esse espaço aqui. A gente pode colocar bem para cá. Olha aí. Aí a gente afasta um pouquinho para cá. E a gente vai colocar um speed button também aqui. Só que esse speed button aqui e aqui, certo? Vamos ver se a gente tira o flat dele para ver como é que fica. Flat. E aqui vamos ver aqui na propriedade dele. Essa aqui é caption. A gente vai colocar 1, 2, 3. Como ele está preto, a gente não consegue ver por causa do fundo. Fonte, a gente vai colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Vamos colocar negrito. Vou colocar 16. E aqui branco. A gente dá OK. Ó, eu acho só que ficou grande. Não precisa, talvez 3. Vamos trocar aqui em caption. Vamos deixar um só para ver como fica. Deixar 2. Aí. Então isso aqui é para entender que tem mais alguns caracteres aqui. Então aqui tem separado aqui, a gente vai descer um pouquinho. Olha só. Tudo bem. Deixou 2 aqui, tá aqui o botão. Vamos colocar aqui, ó, flat. Se você tirar o flat, sempre compare, ó, não fica legal. Deixa assim. Então esse botão aqui, vamos colocar o nome dele, ó, name btn mais CEP. Então, ou seja, vai ser o botão que vai aparecer quando tiver mais CEP. Então, ele na propriedade dele aqui, visible, olha só, é onde a gente sempre vai deixar ele invisível, certo? Aqui no name, a gente sempre quando abrir o projeto aqui, copiar, aqui no onShow, olha só, aqui a gente desce um pouquinho, no form show, e a gente pega ele aqui em cima, ó, e já coloca ponto visible
false, ou seja, invisível. Então tudo que você tiver colocando de novo aqui no show, vem, dá um enter e coloca aqui, ó, sempre por último. Por quê? Porque sempre as últimas coisas que você vai mexer mais, vai alterar mais, vai talvez modificar. E aqui essas aqui que já estão prontas, já continuam funcionando, você não vai mais mexer. Então aqui ele vai ficar como false. Quando que ele vai ficar true? Ó, ele só vai ficar true aqui nesse caso aqui, ó. É quando a gente vier aqui, ó, e vamos ver aqui, ó. Aqui clicar no botão. Então quando a gente clicou aqui no botão, ele vai ficar true. Mas quando que ele fica true? Ele vai continuar trazendo o primeiro registro que ele achar, mas tem a diferença. If é o meu fdMainTable, que é a nossa tabela, essa aqui, ó, que traz os registros dos nossos CEPs, fdMainTable CEP.recordCount, ou seja, ele encontrou maior que 0? Não, maior que 1, porque se ele encontrou 1, ele já pegou esse 1, é o único CEP que tem, é o único registro que tem, então não precisa de mais nenhum, mas se tiver 2, aí ele vai saber que o nosso botão vai ter que aparecer para dar a informação para a gente coletar mais um. E olha só, a gente vai fazer isso de uma maneira muito simples. Aqui ele vai ficar true, que a gente tem mais de um CEP. E olha só que legal. Agora, caso contrário, se a gente colocar um outro CEP, else, begin, que ele for o quê? Aqui ele vai ficar falso. Quando que ele vai ficar falso? Quando ele for igual a 1. Então, se ele for igual a 1, porque ele encontrou um registro só. Então, quando a gente entra aqui, o record count dele, para ele ser 1, só tem que ter um registro aqui. Aí, record count igual a 1. Aqui, record count é igual a 2, igual a 3, 4, 5. Então, aqui é um record count maior que 1. Quando é maior que 0, é que ele encontrou um registro. Tão simples assim, certo? Muito bem, então isso que a gente traz. Tá, Márcio, a gente trouxe lá o botão. Então a gente já sabe que se ele ficar true é porque ele tem mais de um registro. E se tiver mais de um registro, a gente pode trabalhar com ele. Então eu copio aqui ele, dou 2 cliques no meu botão e aqui que a mágica acontece. Eu vou dar um Ctrl V e vou colocar assim, ó. Next. Márcio, por que Next? Porque eu cliquei no avançar. E quando eu clico no avançar, eu quero avançar e pegar o próximo dado. Ou seja, eu estou aqui, ele vai me trazer o primeiro registro. O que vai acontecer? Eu vou dar um next, ele vai pegar o segundo. Quando eu der um next, ele vai pegar o terceiro. Quando pegar o next, ele vai pegar todos os registros, vai ficar mostrando na tela. Porque a pessoa que informar ali a localidade, ou seja, o F, o bairro ali, ou nesse caso, o que a gente informa? É o estado, cidade e a rua. Ele vai informar e vai aparecer todos esses CEPs. E ele vai avançando para escolher qual CEP ele quer, de uma maneira bem prática. Então a gente volta aqui no nosso CEP, dá 2 cliques aqui, vamos voltar e pegar os mesmo a rotina, a gente vai copiar aqui e vai dar 2 cliques aqui e vai colar aqui. A gente poderia até fazer uma função de CEP para poder fazer isso aí, já que a gente repete. A gente sempre faz uma procedure quando a gente repete. Repetiu mais de uma vez, a gente já pode fazer uma procedure aqui, ó. Mas assim, ó, nesse caso aqui nós não vamos porque ele vai ficar fixo. Mas se a gente fizer isso aqui mais em outro lugar ainda, aí a gente coloca isso como uma procedure, para ele trazer as informações aí. Muito bem, então eu acho que até vou fazer uma procedure, porque aqui ó, Ctrl X, vou escrever aqui ó, trazer registro CEP. Trazer registro CEP. Eu vou colocar isso. Porque como repetiu mais de uma vez, é interessante mesmo a gente fazer isso aí. Procedure. Então sempre quando repetir mais de uma vez, porque depois se você fizer uma alteração dentro dele, já está alterado em tudo. Trazer registro CEP. Ctrl C. Então eu coloco aqui, ó. Então sempre quando eu digitar trazer registro CEP, ele vai fazer o trabalho de trazer registro CEP. Aí eu posso já substituir isso aqui tudo, ó. Trazer registro CEP. E aqui, trazer registro CEP. Muito bem, vamos clicar aqui e vamos ver como é que ficou. Que a gente vai agora resolver os nossos problemas aqui de quanto tem mais de um registro local e acentos e caracteres para ele remover. Esses dois problemas que a gente tem. Então a gente vai em clientes, vou inserir um novo registro, Márcio CEP, então MCEP,
Então a gente vai trazer aqui SP de São Paulo, cidade São Paulo. A gente vai trazer, vamos ver aqui os dados que precisa. Ó. Estado, cidade e a rua. Praça da Sé. Ó, Praça da Sé. Vou clicar aqui. Cliquei aqui, ó, dados não preenchidos. Deve estar preenchido CEP ou estado, cidade, endereço. Então tem alguma coisa que está faltando aqui, que ele não trouxe. O que, que é? Eu coloquei aqui errado. Não é no bairro, é no endereço. Então essa parte aqui está funcionando também. Então clico aqui e o que, que acontece? Olha aí, trouxe os dados. Praça da Sé, bairro Sé, São Paulo, São Paulo. Sem acento, né? E aqui não trouxe também os caracteres aqui, o tracinho que antes trouxe. Será que isso aqui está certo? Não sei, vamos conferir. Então ele trouxe 010010000. Então a gente vem aqui no nosso CEP 010010000. Perfeito, certinho. O código 3550308, 3550308, São Paulo, Praça da Sé, São Paulo, Sé. Perfeito, certinho. Então ele já nos trouxe. O que, que a gente precisa agora? Então a gente viu que a gente colocou os dados e ele trouxe esse primeiro. Mas ele habilitou esse botão aqui, indicando que tem mais registros para cá. Então vamos clicar. Quando a gente clica, o que, que acontece? Não aconteceu nada. Por que, que não aconteceu nada? A gente vem aqui, ó. A gente volta aqui para o nosso código-fonte e vamos fazer o debug. Clicamos com Ctrl para entrar aqui dentro, F5 e vamos ver aqui, ó. Cada vez que a gente executa o botão, ó, dou 2 cliques aqui, ele tem que dar um Next, porque está lá no primeiro. Então vamos ver aqui, ó, por que, que ele não está fazendo isso. Ó, clico aqui no botão, ele vem aqui, ó, F8, São Paulo. Por quê? Porque o endereço ele continua o mesmo, mas o que está mudando é o número do CEP. Então vamos dar um Ctrl F2 para voltar aqui. E aqui é o momento que a gente vai colocar o CEP. Então perceba que aqui, ó, a gente colocou a condição sempre quando for vazio, mas não. A gente pode colocar aqui agora sempre trazer o CEP. Ó, trazer registro CEP, que aí aqui a gente vai colocar, mesmo que a gente já digitou o CEP, a gente vai colocar o CEP, porque se trocou o CEP ali, a gente vai colocar. Por quê? Olha só. O endereço aqui, tudo é igual, só o que muda é o CEP. Então aqui a única coisa que a gente não colocou para trocar foi o CEP, o resto vai continuar tudo igual. O que vai mudando é o CEP. Então aqui, ó, dá um F12. Aqui eu vou diminuir. Aqui eu posso colocar uma mensagem também. Ó, quando o recorde count for maior que 1, eu coloco a mensagem. Foi encontrado mais de um CEP para este local. Isso, olha só que legal. O software vai dizer que foi encontrado mais de um CEP para esse local. Isso vai começando a deixar o software mais completo. Olha só, ele começa a ficar inteligente. O que a gente está fazendo é uma inteligência de software. Isso que é o legal. Você começa a trabalhar com ele e ele vai tendo praticamente vida própria, porque ele vai entendendo a situação, ele vai tendo inteligência e quem estiver usando vai ficar maravilhado com o que vê. Ele consegue entender, ele começa a perceber que o software sabe se existe mais de um CEP no local. Então aqui, ó, Márcio CEP. Então vou colocar MCEP. E aqui vamos fazer o mesmo procedimento, tá? São Paulo, SP, cidade São Paulo. Aqui o que a gente colocou? Praça da Sé, ou Praça da Sé. Vou clicar aqui no botão. Olha só, foi encontrado mais de um CEP para este local. Ok, a informação. E aí habilitou esse botão. Então tudo vai continuar igual, mas quando eu troco agora, olha só, trocou o... Olha só, troca aqui o CEP e ele já traz algo que está com a referência lá no meu registro. Então olha só, isso aqui tudo que ele está fazendo é online. Olha só, Praça da Sé 108. Olha só que show. Ó, e o próximo é 371. Vou avançar. Trouxe todos. Olha só que legal. Agora não tem mais nenhum. Então, se eu quero iniciar de novo, o que eu vou fazer? Clico aqui, ó, deixo os mesmos números, os mesmos valores e clico aqui, ó.
Ó, foi encontrado mais de um CEP para esse local. Praça da Sé, esse é o primeiro. São quantos? 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Trouxe todos para nós. E aí, em cima disso aqui, o que eu posso fazer? Clicar em salvar. Salvei, está pronto. Vou editar, está lá. Os meus dados registrados e salvos aqui com sucesso. Muito show. Com essa parte, nós conseguimos concluir o cadastro aqui nessa parte do cliente, que é o mesmo que depois a gente vai usar para o fornecedor.